Enquanto eu vou me arrumando, vou contar a minha história, porque hoje é 13 de abril. Quer dizer, hoje aqui no Japão é 14 de abril. Mas no Brasil é 13 de abril ainda. Hoje é minha filha mais velha. Tenho 3 filhos. E a minha filha mais velha está completando 33 anos de idade. Isto mesmo. Eu não a vejo desde 2001. Foi quando ela foi para o Brasil com a minha mãe e com meu pai na época. Foi a passeio, mas até então eu não sabia que o meu ex-marido tinha engravidado outra pessoa, outra mulher. E 2 meses depois eu acabei ficando sabendo do caso. Aí a gente acabou se separando, enfim. E ela nunca mais retornou e eu também nunca mais fui para o Brasil. Decidi ficar aqui no Japão, criei meus 2 filhos que nasceram aqui, que hoje um está com 27, o outro vai fazer 26 em agosto deste ano. E é isso. Nunca mais tive a oportunidade de revê-la e talvez não veja mais. Por quê? Não é só um lado que tem que querer, é os 2. Então, mas é claro, eu tive a minha filha, ela não foi criada por mim. Quando eu vim a primeira vez para o Japão, que foi em 1993, eu era que ela tinha na época 1 ano e meio. Eu vou falando por partes para relembrar também, né? Na época eu descobri a primeira traição do meu ex-marido, né? Que foi até com uma pessoa muito próxima. Aí a gente acabou separando, porque ia vir nós 3, na verdade, né? Os documentos já estavam sendo programado, já estava sendo feito, né? Só que devido a essa separação, a gente fez separação de corpos, que o pai dele, quando era vivo, na época era advogado. Minha filha, por sinal, também hoje é advogada, né? Para você ver como que é coisa de família, né? Tem a genética, tem a hereditariedade. Aí eu vim com 18 anos, cheguei em setembro, em outubro completei 19 anos. Vim bem nova, não sabia falar japonês, vim com 30 mil ienes no bolso, que por sinal acabou rapidinho, porque eu fiquei parada 40 dias. Vou resumir uma história aqui para vocês. Depois eu retornei com meu ex-marido, depois de 1 ano que eu estava no Japão. Aí quando a minha filha completou 4 anos, eu trouxe ela em junho. Só que ela só permaneceu 4 meses no Japão porque ela sentia muita falta da minha mãe, né? Que foi quem acabou criando ela. Aí a levei de volta pro Brasil. E quando ela tinha 6 anos, meu pai veio pro Japão e trouxe ela para mim junto com ele. Enfim, esse é o resumo. Ela veio com 6 anos, né? Da segunda vez e foi embora com 9 quando meus pais foram pro Brasil. E desde então eu nunca mais a vi. Foi porque eu quis abandonar minha filha? Não, não foi. Foi coisas que aconteceram desde o início, desde a primeira vez. Para falar a verdade, quando eu vim a primeira vez para o Japão, eu não queria vir. Quem falou para mim vir, praticamente me obrigou, foi minha mãe. Por quê? Como já tinha feito os trâmites dos papéis, já estava programado, alguém ia ter que pagar, né? Foi por esse motivo que eu vim. E teve uma época que eu quis ir pro Brasil, que eu também estava doente. Minha mãe também falou, fica por aí mesmo. E eu fiquei. Eu estou colocando a culpa na minha mãe? Não. Estou apenas dizendo que são coisas da vida que acontecem. Porque eu fui julgada e sou julgada por esse motivo. Porque o povo, meus familiares, parentes me condenam achando que eu abandonei minha filha porque eu quis. Mas o engraçado é que quem me traiu engravidou outra. Ninguém condena. Não é estranho, gente? Muito pelo contrário, colocaram até a cidadã lá dentro da casa da minha mãe. Você acha que isso é normal? Eu não acho. No meu pensamento, eu acho isso anormal. Porque a filha sou eu e a família sou eu, certo? Mas vou fazer o quê? Cada um é de um jeito.
Estou contando essa história aqui porque é uma das histórias entre muitas que eu tenho aqui no Japão. Como eu disse, o TikTok ou minhas redes sociais, eu conto aquilo que eu quiser. Então, isso é uma coisa que aconteceu, fora várias outras coisas, depois ao decorrer do divórcio que teve, né? Que eu vou contando pouco a pouco, conforme o meu querer. Não vai ficar tipo assim, em 2000 e tanto, aconteceu isso. Não, vou falando conforme eu for lembrando, conforme eu for... Serve até de experiência para as pessoas, né? E é isso aí, gente. Então, se passaram, eu tô no Japão desde 1993. Não vejo a minha filha desde 2001, pessoalmente. Conversamos algumas vezes, mas eu vi que ela não queria contato. Sabe quando eu já pedi desculpa, já pedi perdão, né? Mas quando a pessoa não quer, não quer. A gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente, a querer estar do lado da gente. Muito pelo contrário. Tudo que é obrigado não dura. Mas é isso. Eu vim pra cá, no começo eu mandava dinheiro, bastante por sinal. Só que teve um período de quando eu me separei que eu não mandei mais. Por quê? Eu não tinha condições. Fiquei numa situação terrível aqui no Japão, nessa época. Fui começar a melhorar em 2005. Criar 2 crianças aqui sozinha, sem pensão, sem ajuda do pai, sem ajuda do governo, porque na época eu não recebi a ajuda de mãe solteira, não é fácil, não passei boas coisas. Só que a pessoa não tá nem aí, não quer entender o assunto. E é isso, gente, minha história da minha primeira filha, da primogênita. Mas eu desejo tudo de bom para ela, desejo que ela seja feliz. Ela teve trauma, ela não queria nem ser mãe uma época. Hoje ela é mãe, cuida muito bem do filho dela, que hoje está com 6 anos, esse ano vai completar 7 anos. É isso. Cada um tem uma história aqui nesse Japão, né? Seja boa, seja ruim, tem várias histórias que as pessoas passam aqui. E eu não tapo sol com a peneira. Eu não vou falar que uma coisa que não é. Hoje eu mandei uma mensagem. Se ela vê, amém. Se não vê, o que eu posso fazer? Desejando feliz aniversário. Porque eu tenho cicatriz da minha gravidez e mãe jamais vai esquecer um filho, certo? O filho pode se esquecer da mãe, mas a mãe eu duvido que se esquece do filho. E eu tenho cicatriz no meu corpo de ter carregado ela no meu ventre, certo? E é isso aí. Deus abençoe, tudo de bom e que tudo de bom para essa segunda-feira. E se você também for aniversariante hoje é dia 14 aqui no Japão, mas se for no Brasil, dia 13 de abril, que Deus te abençoe e que tenha muitos anos de vida. Amém.